Então, como eu falei, a gente ficou com a pendência da vez passada de entender, sacar, descobrir ou matar Lacan em relação à questão, né, do corte na banda de Mébius, né? Né? Vocês lembram? Porque, vamos retomar a passagem, né? Ele dizia que, né, quando ele estava dizendo que as superfícies ditas orientadas são podem ser orientáveis, podem ser menos orientadas do que as não orientáveis, né? E aí ele fala assim, né? Alguma coisa ainda vai mais longe e surpreende até os matemáticos, que sorri, né, reenviam um sorriso ao leitor, né, diante da experiência. É que se nessa banda de Mébius, com a ajuda de uma tesoura, se traça um corte com a distância igual das pontas as mais acessíveis das bordas, se vocês fazem um círculo, né, o corte se fecha, vocês vão realizar um laço, não é isso? Uma curva fechada de Jordan. A gente já leu isso. Ou 26. A gente leu isso semana passada. É do seminário que a gente terminou semana passada. E que a gente então tentou algumas vezes fazer, não vi necessidade de nós fazermos novamente, porque a gente simplesmente, né, fez direitinho, na realidade. O que nós fizemos estava correto. Efetivamente, né, quando você corta uma banda de Mébius, né, sempre com a mesma distância da borda, que não seja no meio, mas que seja com a mesma distância da borda, a gente vai chegar a isso aqui, são duas bandas de Mébius, né? Até aí, morreu Neves, ou Mébius. Mas o que o Lacan vai dizer? O que ele está tentando mostrar? O que ele está começando a tentar provar? Que o corte muda a estrutura. É isso, né? Mas, senhor Lacan, como é que você vem e me diz que isso aqui muda a estrutura? Cadê a mudança de estrutura quando a gente acaba com, na realidade, uma duplicação da estrutura? Que a gente acaba com duas bandas de Mébius, né? A gente fazendo esse corte. E aí, o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer assim, ora, esse corte não apenas deixa a superfície inteira, ou seja, né? Você usa uma tesoura, você corta ela todinha de cabo a rabo e ela continua inteira. Primeira observação, né? Mas transforma a superfície não orientável em superfície orientável. Quer dizer, em uma banda na qual, se vocês colorirem um dos lados, e aqui, né, lembram que eu usei um papel que era de um lado mais de fundo mais amarelo, de outro de fundo mais branco, né? Então, se vocês colorirem um dos lados, todo um lado ficará branco, contrariamente ao que ocorrera há pouco na superfície de Mébius. Que você, quando você anda na superfície de Mébius, você está sempre do mesmo lado. Só que ele faz a referência à curva fechada de Jordan. E o que é a curva fechada de Jordan? A curva fechada de Jordan delimita dois planos
limitar, um sendo limitado pelo obstáculo que o outro produz, em função de seu entrelaçamento. Então, na realidade, nós não vamos mais andar no mesmo lado, porque esse entrelaçamento aqui, ele define um lado. Ele vai sempre estar de um lado. Aqui, ele sempre estará desse lado. Sempre estará desse lado. Mas tem o outro lado, que é onde ele não está. Você pode virar também, botar o amarelo para dentro e botar, será? Você continua tendo, na realidade, dois lados, o de dentro e o de fora. Aquele em que esse laço, né, toca a banda original e aquele que fica fora. É isso. Então, é isso que muda quando você faz esse corte. Esse corte na banda de Mébius. Então, o que muda? Muda que originalmente você tinha uma superfície não orientável e você passou a ter uma superfície orientada, né? Ou seja, algo que é especificado pelo obstáculo, né, que esta nova banda aqui introduz nesta aqui. Todo mundo entendeu? A charada, né? Que nós ficamos aqui quebrando a cabeça, achando que a gente estava fazendo errado. Não, a gente não estava fazendo errado. Efetivamente, dá duas bandas de Mébius. Mas, em função desse corte, as duas se entrelaçam e por causa desse entrelaçamento, a gente passou a ter uma curva fechada de Jordan. É isso. Tá? Então, está provado que houve uma mudança nessa superfície em função de um corte. Passamos a ter duas ou uma curva fechada de Jordan. É uma curva fechada de Jordan. É uma curva fechada de Jordan. Se você entrar no Google, né, aparecem, se você puser curva fechada de Jordan, aparecem desenhos e tem um que é simplesmente um desenho assim, de uma linha cruzando a outra linha assim. É meio curvadas, né, mostrando que é no infinito que elas se fecham, né, num plano projetivo. É isso. Bom, como eu tinha esperado da última vez, né, resolver essa charada, e a gente terminou de ler essa lição da última vez, passemos agora à lição de 23 de maio, né, que é a lição seguinte, já que nós terminamos esta. Ele inicia a lição de 23 de maio perguntando assim: por que será que um significante é ele a sacação do que quer que seja? Por que será que um significante pode sacar o que quer que seja? Não sei se é isso que está... Como é que está indo você? É a apreensão da menor coisa. Pode ele aprender a mesma coisa? Por que um significante é a apreensão da menor coisa? Pode ele aprender a menor coisa? É diferente. Bom, De qualquer coisa, enfim.
É porque a expressão em francês é la moindre chose. La moindre chose é a coisa qualquer. É isso. Em vez de menor coisa, é qualquer coisa. E você repete a frase, Sônia? Porque um significante... É ele, a sacação de qualquer coisa, de alguma coisa. O que eu falei? Eu nem me lembro o que eu falei agora. De qualquer coisa. La moindre chose. Pode ele cingir, sacar qualquer coisa? Peut-il saisir la moindre chose? Aí, eis a questão, uma questão talvez, sobre a qual talvez não seja excessivo dizer, que talvez ninguém ainda a colocou em razão da forma que ela tomou na lógica clássica, né? E aí ele vai então entrar com a lógica clássica. E ele vai discutir no início dessa lição as observações sobre a lógica clássica. Começando em dizer, né, o princípio da predicação é a proposição universal. O princípio da predicação, que é a proposição universal, só implica em uma coisa. Que aquilo que a gente saca ou cinge são seres anuláveis, é isso? Nulificáveis. Né? Bom, só para a gente né, achar um pouquinho, né, onde é que a gente está, né? Na lógica clássica, desde Aristóteles, tem duas universais, né? Quais são? A positiva e a negativa, a afirmativa e a negativa, né? Então, na lógica clássica, Lacan vai dividir o quadrante, Aristóteles vai dividir o quadrante, né, em universal afirmativa e universal negativa. E aí aqui tem a particular afirmativa e a particular negativa, né? Na realidade, esse quadrante lógico, ele é de fundamental importância para a gente, porque vai ser trabalhando isso ao longo do seu ensino que Lacan vai chegar às fórmulas quânticas da sexuação, né, no seminário 19. Então, né, a gente tem que ter uma boa intimidade com esse quadrante, né? E Lacan, então, vai começar com isso agora, aqui neste seminário. Ele vai começar a ler o quadrante aristotélico, né? Vai depois passar pela sua leitura por Kant e por Peirce. Eu acho, e ele vai colocar algumas questões, mas eu não sei se ele vai muito além disso não, nesse seminário. Ele vai levar ainda alguns anos para chegar à lógica do não todo, articulada a Aristóteles. Então, o que, né, relendo a frase, com efeito o princípio da predicação, que é a proposição universal. Então, a proposição universal, ela é o que surge do princípio da predicação. O que é o princípio da predicação?
é a atribuição de características a um objeto, um sujeito, né? Para produzir uma afirmativa, uma afirmação sobre ele. Então, o mais clássico de todos os clássicos silogismos é: todos os homens são mortais, né? Então, ou seja, todos os homens têm essa característica. É uma característica atribuível a todos os homens, né? Então, isso todos os homens têm, a mortalidade. Todos os homens são mortais. O contrário disso seria, né, nenhum homem é mortal. Essa seria, então, a universal negativa. A universal afirmativa: todos os homens são mortais. A universal negativa: não tem nenhum homem que seja mortal. Então, a gente teria aqui desse lado, né? Todos os homens são mortais, e aqui nenhum homem é mortal. E aqui teria as particulares, né? As particulares. Ou seja, por exemplo, a gente poderia dizer que, apesar do clássico silogismo, Sócrates não é mortal. Ele é imortal, né? Então, a gente poderia dizer que há um homem que não é mortal, né? Que é, então, o Sócrates. Você tem aí uma particular, né? Mas Lacan vai desenvolver isso à medida que a gente for avançando aqui nessas lições. Vamos devagar, porque aqui ele vai bem devagar, né? Dictum omni et nullum. Não sei se vocês têm isso aí em latim, né? Dictum de omni et nullum. Omni é o quê? Não é homem, é todo, né? Et nullo é nulificável, é isso que está traduzido? Nulificável. Deve ser um termo lógico, da lógica, nulificável. Né? A frase, então, né? Todos e nulos, né? Quando a predicação, que é a proposição universal, implica que que o que se saca são os seres nulificáveis. O dito de todos e nulos, né? Todos, o todo é o universal e o nulo é o nulificável. Não, nenhum? Nulo, não. Sim, nenhum. Todo e nenhum. Né? Ou seja, o que faz ser universal é o omni, o todo, né? E o que faz ser o nulificável isso, né? Que ou todos ou nenhum. Então, esses são os dois universais. O universal afirmativo é o todos, e o universal negativo é o nenhum, o nulo. Omni et nulo. Esses dois são os opostos universais.
Bom, aí ele vai entrar, né? Ele vai levantar a questão de que talvez algumas das pessoas que estão ali escutando ele não têm familiaridade com essas, enfim, com esse, com isso, né? Para os quais esses termos não são familiares e, por conseguinte, não compreendem bem, eu lembro aquilo que eu estava explicando para vocês algumas vezes, a saber, tomar o suporte do círculo de Euler tão mais legitimamente, na medida quanto trata-se de substituir. Como é que está em português isso? De substituir Quanto que isso outra coisa. substituir é outra coisa. Essa tradução está O círculo. Não, mas essa frase está ruim. O círculo de. Vamos passar. O círculo de Euler, como todo círculo, se eu posso dizer, né, é naif, né? Ingênuo. Círculo a propósito do qual a questão não se coloca sobre se ele contém, né, um pedaço ou uma fatia, é isso? Ou um fragmento. Ou um fragmento. Ou um fragmento. Bom, aquilo o que ele quer falar é o próprio do círculo quando se destaca um fragmento dessa superfície hipotética implicada, o próprio do círculo é que ele pode se reduzir progressivamente a nada. A possibilidade do universal é a nulidade. Isso não é desimportante. Eu volto à página. Bom, algumas. Eu não sei que lição que não permite escrever. Eu marquei aqui com um caderno. Tá aqui. Na lição 17, não, na lição, né? De 11 de abril, eu acho, 11 de abril. Na lição de 11 de abril, é a primeira vez que aparece no seminário o termo lax, que é esse de laço. Do lado, quando ele está mostrando essa figura aqui. Na lição de 11 de abril, que nós já lemos, então, né? É do lado de uma figurinha. 11 de abril. Aqui não abre com essa figura. Não. Estou tentando encontrar essa figura em algum outro Está lugar. aqui, eu Na acho. página 259, Ah, é é. essa? Eu acho que ela está no 271. Não? É 11 de abril, isso aí? É 11 de abril. Não, 259. Não. Mas parece uma banda de leves. Eu acho que essa é a página Tem essa 260. Isso. É 61? No meu é. Ou Pois é, 259. Essa aqui? É 259 mesmo. Essa aqui? Não é. Não. Qual é? Deixa eu ver. Mostra de novo. Ela mostra pro Roberto. Mostra pro essa Roberto. mesmo. Mostra pro Não, Roberto. não é essa mesmo. Não é essa não. É essa? Acho que é. Gente, eu vou ler aqui o É, a parágrafo. gente se acha. Aqui. É, tem essa. Dois, cinco. Deve ser.
que me interessa, né? Eu fiz essa observação para vocês, 2 pontos. Sobre essa superfície, nós podemos descrever... Está todo mundo lendo essa frase? Sobre essa superfície, nós podemos descrever esse tipo de círculo, que é aquele que eu conotei para vocês como redutível. Não é isso? Aquele que, se ele for representado por um pequeno barbante, que passa no final por uma argolinha, eu posso puxar o barbante e reduzi-lo a um ponto zero. Viram? É o mesmo zero de que ele está falando aqui, que a gente está lendo, né? O próprio do círculo é que ele pode progressivamente ser reduzido a nada. Está aqui, o que a gente acabou de ler, na lição de 23 de maio. Aí ele fala, lá na lição de 11 de abril, eu observei para vocês que há 2 tipos de outros círculos ou laços, né, que, então, se for e aí ele mostra, né, que se for um círculo... Então, o que ele está querendo mostrar é que a gente pode, né, pegando um tó, a gente pode fazer, né, simplesmente um círculo aqui. A gente pode fazer um círculo aqui, botar um barbante aqui, né? Dar uma corda e começar a puxar. Ele vai ser reduzido a zero. Certo? Porque isso tudo, na realidade, é a mesma matéria, né? Se a gente pensar aqui numa boia, numa como é que fala? Um negócio que fica dentro do pneu? Uma câmara de ar, né? Esse círculo, o desenho é na câmara de ar, a gente puxa e bota ali um barbante, puxa e fecha totalmente, né? Mas este círculo aqui, se a gente passar um barbante por aqui, né? Ou seja, amarra o círculo, pega daqui da câmara de ar e passa, né, por dentro do buraco, e a gente puxar, ele não vai fechar totalmente. Porque tem o buraco interno por onde está o ar da câmara de ar, que impede que feche totalmente. Ou se a gente fizer um círculo aqui e passar um barbante aqui, a gente vai puxar, vai ficar não vai fechar totalmente, porque vai ficar este buraco. Isso nós já vimos, né, nas 1000 lições anteriores. Lacan vai chamar isso aqui, né? Lacan não, os matemáticos vão chamar isso aqui de círculo pleno, né? E isso aqui de círculo vazio, né? Isso aqui de círculo vazio. São tudo laços, mas eles são diferentes, né? E, inclusive, este que não vai fechar totalmente é diferente deste que não vai fechar totalmente, né? Aqui Lacan vai articular com os círculos das demandas, né? E esse aqui com o círculo do desejo. Muito bem. Então, quando ele diz assim, o próprio do círculo é que ele não pode ser, é que ele pode ser reduzido a nada progressivamente. E com isso, ele está querendo dizer, né? Ou seja, que se a gente, né, o círculo como embarcando tudo, né?
né, o tudo é o nada. É só isso que ele está querendo aqui dizer. E que você fala tudo, você já também está falando nada. E aí ele vai começar a dar exemplos, vários exemplos. Ele vai começar com... que são, na realidade, ele vai usar exemplos que já ultrapassam a questão da lógica clássica, né? Esses exemplos que ele vai dar. Todos os professores são letrados. Pronto. Temos aí uma proposição. Todos os professores são letrados. Aí ele diz assim, muito bem, se por acaso, em algum lugar, nenhum professor mereça ser qualificado como letrado, né? Ou seja, que não se interesse por ser letrado, né? Nós teremos professores nulos. Observem bem que isso não é equivalente a dizer que não haja professores. Não é porque eles não são letrados nesse tal lugar aí que ele diz, hipotético, existir, mas eles continuam professores, mas eles são professores nulos, certo? A prova é que os professores nulos existem de vez em quando. Aí ele vai... É porque em português ele diz existem de vez em quando. Em francês se diz nous les avons à l'occasion. À l'occasion, né? Nós os temos, vamos traduzir assim, nós os temos. Como é que eles traduzem aí? Nós os temos. Nós os temos eventualmente. Tá. Quando eu digo temos, tomem esse ter no sentido forte, no sentido de que se trata. Não é uma palavra assim escorregadia, destinada a escapar que nem o sabão. Quando eu digo nós os temos, isso quer dizer que estamos habituados a tê-los. Assim como nós temos uma opção de coisas como essas. Temos a República, como dizia um camponês, um campônio, com quem eu conversava não faz muito tempo. Ele dizia, nesse ano a gente teve granizo, a gente teve escoteiros, e aí Lacan vai dizer, qualquer que tenha sido a precariedade definicional que o Campônio usou para definir esses meteoros. Não sei se é assim que está escrito em português, exatamente desse jeito. Escoteiro para ele era meteoro? Pois né? Primeiro, meteoro em francês, météore, a palavra météore, é uma das acepções dessa palavra é que nem em português, ou seja, meteoritos, meteoros, né? Mas tem uma outra acepção dessa palavra em francês que identifica
com essa palavra fenômenos atmosféricos, ou seja, objetos da meteorologia. Então, chamar granizo de meteoro em francês é perfeitamente possível, porque se trata de um fenômeno atmosférico. Então, agora, e os Boy Scouts, os escoteiros, que ele os diz em inglês. Acho que nem deve ter essa palavra em francês, não sei. Mas, enfim, aqui ele os chama Boy Scouts, não sei como é que está traduzido. Os escoteiros. Eu fui verificar o que os escoteiros têm a ver com os meteoros. O que eu achei foi que, vocês sabem que os escoteiros são uma comunidade surgiu nos Estados Unidos, né? Foram os americanos que inventaram esse negócio de escoteiro. E existe alguém, que criou o dia 30 de junho, ou melhor, a noite do dia 30 de junho, como a noite da observação de meteoritos, de chuvas de meteoritos. E que os escoteiros, eles vão, ou seja, os Boy Scouts, eles vão lá para o campo tem toda uma história em torno de uma atividade dos escoteiros de ficar olhando o céu na busca de meteoritos. Ou seja, estrelas candentes, que a gente chama, cadentes, que a gente chama. E que não tem nenhuma razão astronômica para especificar a noite do dia 30 de junho como aquela noite do ano em que haja mais chuvas de meteoritos. Mas isso acabou sendo instituído lá nos Boy Scouts e há toda uma capitalização em cima dessa história, ou seja, eles têm badges e você compra na internet, você pode comprar hoje um badge de meteorito, tudo ligado aos escoteiros, que é essa coisa então dos meteoritos. Eu imagino, também procurei para saber, por acaso, houve algum movimento de escoteiros na França em 1962, e realmente tem escoteiros na França, mas não é o único ano em que tem, mas de repente houve alguma coisa que os escoteiros aprontaram ou algum movimento que eles fizeram, justamente nas proximidades dessa data do dia 23 de maio aqui, que Lacan está proferindo no seminário, que faz ele fazer essa associação, com esse... Ou ele efetivamente tenha ouvido de um campônio dizendo: esse ano a gente teve granizo e andou tendo uns escoteiros também, Os escoteiros também costumam ir para os lugares, costumavam, não sei se dá para ajudar, para desastres, também não sei se... Não deve ser isso, não. Não, acho que não. Acho que não. Até porque os franceses são bastante reativos aos escoteiros, que, no sentido de ser não deixa de ser uma certa militarização dos jovens,
Então, intelectuais franceses da década de 1950, 60, tem uma certa... Isso dá uma certa urticária a um intelectual francês da década de 1950, 60, em função do que eles tinham acabado de viver, né? Que não foi pouca porcaria, né? Então, eu acho que, quer dizer, é irônico e ele chamar isso de meteoros tem eventualmente a ver com alguma coisa, que eventualmente os escoteiros estavam todos com esses badges, né? Não sei. Foi o máximo onde eu cheguei na minha grande pesquisa atrás dos escoteiros. Enfim, vamos então deixar os escoteiros e os meteoros e vamos ao parágrafo seguinte, que eu acho que nos interessa mais. Né? Porque ele vai dar outro exemplo, já não mais aquele dos professores, ele vai falar dos psicanalistas. E o que ele vai falar dos psicanalistas? Né? Nós temos, por exemplo, também psicanalistas. E é evidentemente bem mais complicado, porque os psicanalistas começam a nos fazer entrar numa ordem de definição existencial, né? Já não se trata mais de uma questão meteorológica, nem de meteoros, nem de professores nulos ou não, ou letrados, mas de uma questão existencial. Então, por isso que se torna mais complicado. Aí ele vai dizer assim, né? A gente entra aí pela via da condição. Ou seja, né? Para ser psicanalista, há condições, né? Então, a gente entra aí pela via da condição. Então, né? Então, a gente mantendo aqui os nossos laços, né? A gente pode, então, retraçar aqui, né? Então, um laço, né? Que ele, então, vai dizer, né? O quê? Por exemplo, diz-se, ninguém poderá dizer-se psicanalista se ele não foi psicanalizado, né? Então, isso implicaria que a gente teria aqui, então, um círculo, todos psicanalizados, né? E aqui os psicanalistas, né? Então, ninguém poderá se dizer psicanalista se ele não for psicanalizado. Muito bem. Há um grande perigo em crer que essa relação seja homogênea com o que nós evocamos precedentemente, nesse sentido em que, para nos servirmos dos círculos de Euler, haveria um círculo dos psicanalizados. Mas, como cada um sabe, todos os psicanalistas devendo ter sido psicanalizados, esse círculo dos psicanalistas poderia, então, ser traçado incluso no círculo dos psicanalizados, que é o que eu fiz aqui, certo? Não preciso dizer que se nossa experiência com os psicanalistas não pudesse ser analisada, provavelmente porque as coisas não são assim tão simples. A saber, no final das contas, não é evidente no nível do professor
que o próprio fato de funcionar como professor possa fazê-lo aspirar ao seio do professor como se fosse um sifão, alguma coisa que o esvazie de todo contato com os efeitos da letra. Ao contrário, é evidente que, no caso do psicanalista, está tudo aí. Então, né? Ou seja, há professores nulos, né? Temos professores nulos, mas a gente não pode dizer temos psicanalistas não psicanalizados. É isso, né? Então, não é assim tão simples você justapor uma coisa à outra, né? Então, bom, não basta reenviar a questão a o que é ser psicanalizado, pois evidentemente o que se crê estar fazendo aí, evidentemente, naturalmente, não seria apenas levar a pessoa a pensar em outros, né, a levantar outras, de colocar em primeiro plano a questão do que é ser psicanalizado. Mas na relação com o psicanalista, não é isso que se trata cingir. Se queremos cingir a concepção do psicanalista. Não é isso que a gente quer apreender, né? Mas é saber que efeitos tem para o psicanalista de ele ser psicanalizado. Isso enquanto psicanalista e não enquanto psicanalizados, né? Então, quando a gente diz, né, todo psicanalista é psicanalizado, né? Para entender o que é, então, o que isso quer dizer, se vai buscar o que é ser psicanalizado, não é isso desvia, né, a questão, porque na realidade a questão, o cerne da questão é o que provoca, que efeitos tem para um psicanalista ter sido analisado, né? Ser analisado, melhor dizendo. O que efeitos isso tem para um psicanalista? Aí ele vai, né? Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu vou levar vocês ao beabá da questão, né? No mais antigo silogismo, exemplo da lógica, o primeiro, né, o primeiro passo que a gente faz, ou que se faz, para enfiar Sócrates no buraco, não sei se é assim que está escrito. Lançar Sócrates no buraco. É isso? Lançar Sócrates no buraco? Não é melhor enfiar Sócrates no buraco? Mas, enfim. Todos os homens são mortais. Você, desde os tempos imemoriais que se timpanizam
essa fórmula, ou seja, que ela fica martelando nos nossos ouvidos, né? Eu sei que vocês tiveram tempo suficiente para criarem casca grossa contra essa fórmula, né? Mas talvez... mas para um ser mais fresquinho, né? O próprio fato da promoção desse exemplo, né, de dizer isso, né, no coração da lógica, não pode não ser fonte de um mal-estar, né? Ou seja, ouvir, caro, todo homem é mortal, né? Então, para nós, isso, a gente já criou casca grossa disso e a gente nem se preocupa com esse dito quando a gente o escuta, porque de tanto que ele já foi timpanizado para a gente. Mas uma pessoa que não tem ainda escutado essa fórmula, né, essa premissa, certamente ela se torna imediatamente fonte de, pelo menos, algum mal-estar, de algum sentimento de sacanagem. É isso? Não? Escroqueria. Escroqueria. Sacanagem. Estão sacaneando comigo, pô, com essa fórmula aí, né? Pois, em que interessa tal fórmula se trata de apreender o homem? A menos que se tratasse, e é justamente o que os círculos concêntricos da inclusão euleriana escamoteiam, ao menos se tratasse que não é de saber que há um círculo de mortais no interior do círculo do homem, né? Então teríamos um círculo de homens, né? Todos os homens, né? E aí a gente teria aqui todos os homens. E aí aqui o quê? Mortais. Não, ao contrário, não. É o contrário? Mas ele está falando aqui exatamente isso. Pois é. Primeiro, Né? Há um círculo de homens. Há um círculo dos mortais e no interior o círculo do homem. Há um círculo, il y a un cercle de mortels e... É por causa da falta de vírgula. Pode ser, enfim, tanto faz. Não é de saber que há um círculo dos mortais e no interior um círculo dos homens. Porque eu posso ter Então vamos trocar. outros mortais Faz que não sentido, sejam homens. Porque pode ter outros mortais que não sejam homens, Exatamente. E ao contrário, fica parecendo ter alguns homens que não são mortais. Pois é, mas é isso que ele vai dizer que não é. Eu acho que ele quer chegar, né? Pois é. Né, então, não é de saber que há um círculo de mortais e no interior o círculo dos homens. Não há nisso nenhum interesse. Mas é de saber que o que isso provoca, que efeitos tem no homem de ser mortal, né? Que nem o que provoca no analista, que efeitos tem no analista de ser psicanalizado, que efeitos provoca no homem, né? Saber-se mortal, né? É isso.
de incluir o turbilhão que se produz em algum lugar no centro da noção de homem por esse fato de sua conjunção ao predicado mortal. E que é bem por isso que nós sempre estamos correndo atrás de alguma coisa, né? Quando se fala do homem, é justamente desse turbilhão, desse furo que se faz aí no meio, em algum lugar, que é aí que nós estamos tocando. Eu não me lembro se esse significante já havia sido usado por Lacan em uma outra ocasião, mas ele vai trabalhar essa noção de turbilhão. Né? O turbilhão é alguma coisa que ele vai trabalhar bastante. Acho que é a partir daqui. E aí ele vai falar, né, do Peirce, que em lógica sacou alguma coisa bem interessante. Quando ele diz, eu estou pulando um pedacinho, tá? Para a gente avançar um pouquinho. Quando o Peirce diz, todos os santos são homens. Todos os homens são apaixonados. Então, todos os santos são apaixonados. Acharam? Sim. Ele pega isso porque vocês devem perceber, nesse exemplo, que o problema é de saber onde está essa paixão predicativa, a mais exterior desse silogismo universal, de saber qual tipo de paixão está no coração para fazer a santidade. Né? Que paixão é essa que se encontra no coração para provocar, produzir a santidade? Tem que ser muito apaixonado para isso, né? Para produzir a santidade. Então, em cima desse, né, que é essa paixão, que é esse turbilhão que estaria no cerne de, então, todos dos homens apaixonados. Todos os homens são seres apaixonados porque carregam em si esse turbilhão, né? Então, e como os santos são homens, também os santos são apaixonados, né? O que no mínimo coloca uma questão sobre a noção um pouco ascética, né, de que um santo é um ser totalmente sem paixão, né? É um ser Um santo. um santo. Exatamente, né?